Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade. Está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Vocês veem, os bandidos se unem para voltar a assaltar o nosso país. Hoje eu tenho certeza que a maioria da população já tem consciência. Tem toda a proposta desenhada na mesma linha que eu quero reestruturar, refinanciando a dívida das empresas para que o país possa retomar a condição de investimento e desenvolvimento. Porque no superendividamento... Para apresentar um projeto que erradica a miséria, que cuida pela primeira vez, vai colocar a educação como prioridade nacional. União vai cuidar desde a primeira... Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os principais nomes da disputa presidencial deste ano, que evidentemente está polarizada entre os dois primeiros. Nessa primeira semana de campanha, eles já participaram de grandes atos, se empenharam nas redes sociais e estão sendo desafiados por entrevistas, como a do Jornal Nacional, que na segunda-feira já recebeu Bolsonaro e na terça Ciro Gomes. Para além desse teste de fogo, Lula vai para a bancada do JN na quinta-feira e Tebet na sexta. A eleição para presidente já tem seus temas marcantes: a busca pelo voto dos evangélicos da classe média e a disputa entre o atual e o ex-presidente para saber quem ganha mais votos na população atendida pelos programas sociais do governo. Beneficiários do programa começaram a receber a primeira parcela de R$ 600, R$200 a mais do que era pago até agora. Afinal, quais foram os principais destaques dessa primeira semana de campanha? Quem tem conseguido alcançar novos eleitores, Lula ou Bolsonaro? E como a disputa superpolarizada tem influenciado a campanha em estado-chave? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o editor executivo Paulo Celso Pereira e com o editor de política Thiago Prado. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Thiago Prado e Paulo Celso Pereira. A gente está com uma semana certinho, né? Já de campanha eleitoral nas ruas e também nas redes sociais. Qual é o retrato dessa primeira semana de campanha? De onde é que a gente parte para chegar nas eleições de outubro? Começando com o Thiago. Carol, a gente teve aí a primeira semana com 2 divulgações de pesquisas. Teve o IPEC ali no início da semana, o Datafolha ali fechando a semana. Com distâncias ali na margem de erro, né? O Datafolha fechou a semana com o Lula tendo 47% das intenções de voto, o Bolsonaro com 32%, no IPEC a distância era de 12 pontos. E acho que o que fica assim dessa primeira semana, faltam aí 5 ainda para votação no primeiro turno, é que a distância do Lula para o Bolsonaro ainda é muito grande, né? O que a gente fica na expectativa aí ao longo dessas 5 semanas é se o efeito das medidas, né, que o Bolsonaro implementou na economia, eu acho que o auxílio ali é o principal carro-chefe de esse aumento de R$600, até que ponto isso terá impacto. E eu acho que fica uma outra dúvida, que é o tal do consignado que ele implementou como possibilidade ali, né? Então, em setembro, a gente precisa ver, os grandes bancos privados sinalizam que não vão entrar, mas talvez bancos públicos entrem. Pode ser uma medida que gere aí algum impacto para a virada, mas nesse primeiro momento a distância ainda é muito grande para a gente imaginar isso acontecendo. Agora, embora o auxílio ainda não tenha se apresentado nas pesquisas, teve ou não efeito, a gente tem 2 públicos muito importantes, é o público evangélico e o público da classe média. Dá para dizer que são esses os 2 públicos que nesse momento são os mais visados pelas campanhas, Paulo Celso? Eu acho que o presidente Bolsonaro, na verdade, obteve um sucesso nesses 2 públicos, né? Acho que a classe média teve um impacto de uma medida muito forte que já veio antes, que foi a medida dos combustíveis. Os combustíveis impactam diretamente a inflação muito fortemente da classe média. A Petrobras anunciou hoje nova redução no preço da gasolina nas refinarias. E eu acho que os evangélicos, o presidente Bolsonaro conseguiu cercar esse grupo que é tão próximo ideologicamente à agenda conservadora, que é uma agenda que ele, em 2018, havia dominado, que conseguiu manter ao longo do seu governo, mas que vinha perdendo
pedaços do público evangélico, né? Perdeu um pedaço entre as pessoas mais pobres, e parece que ele começa a conseguir reaglutinar esse grupo. Agora, é interessante notar, ao mesmo tempo, que embora eu observe uma melhoria dele entre evangélicos, entre a classe média, a melhoria, quando você olha para o público geral, ainda é muito pequena, né? Quando você pega os dados do Datafolha, ele salta em maio, quando ele teve o seu pior momento dos últimos meses, ele bateu 27% e agora chega a 32%. É claro, isso é um crescimento fora da margem de erro, mas é um crescimento pequeno fora da margem de erro, são 5 pontos. Ele ainda está, nesse momento, a 15 pontos do ex-presidente Lula, faltando um mês e meio para a eleição. Enquanto isso, o ex-presidente Lula manteve o mesmo patamar. Ele tinha 48%, hoje tem 47%. Acho que essa é a grande incógnita da eleição como ponto de partida, né? São dois candidatos muito consolidados, que têm um enorme nível de conhecimento da população e que estão num patamar de votação muito sedimentado. O presidente Bolsonaro, nem nos seus piores momentos de crise política, institucional, caiu muito abaixo de onde ele está hoje, ele nunca caiu muito abaixo ali de 25%, e o presidente Lula também firmou um patamar um pouco acima de 45%, ou em torno disso, e não se move praticamente. Eu acho que a grande incógnita agora com essa enxurrada de campanha eleitoral na TV que a gente vai ter, de entrevistas. A gente viu na segunda-feira no Jornal Nacional o presidente Bolsonaro sendo questionado sobre pontos muito importantes do seu governo. Isso vai mudar? Nessa quinta-feira, o presidente Lula vai ao Jornal Nacional e assim vai ter uma série de debates em entrevistas de TV, e saber o impacto disso é a chave, eu acho, das próximas semanas. Tiago, a gente vê o candidato Lula tentando ir atrás do público evangélico e o Bolsonaro claramente tentando chegar mais próximo às mulheres decisivas nas eleições do Brasil. Na sua avaliação, esses dois lados estão obtendo algum sucesso nessas empreitadas? Acho que o Bolsonaro tem um sucesso nessa empreitada por hora. Ele tenta repetir o que se presume que ele fez em 2018. Né? As pesquisas mostram que talvez ele tenha tido quase 70% do eleitor evangélico na eleição de 18. Hoje ele já começa a bater 50% mais ou menos, dependendo da pesquisa, nesse eleitorado evangélico. Já faz uma distância ali, dependendo de uns 17 pontos percentuais em cima do Lula. E essa distância já foi muito menor, já houve até quase um empate técnico mais para o início do ano nesse segmento. Então fica claro que o Bolsonaro ampliou ali essa diferença para o Lula no eleitorado evangélico. A campanha do Lula vive uma espécie de dilema ali do que fazer. Esse tem sido um tema debatido na coordenação de campanha, né? O que fazer para estancar essa sangria, já que nitidamente o Bolsonaro está crescendo. Há pessoas que defendem que o Lula faça gestos mais claros, que ele encontre pastores. O único movimento que o Lula fez desde que ele virou pré-candidato no ano passado de encontro com lideranças evangélicas foi encontrar o bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, apenas no ano passado, no sítio do André Siciliano. Desde então, o Lula não faz mais esses encontros. O Lula, mesmo ouvindo esses conselhos, ainda é muito da tese de que beleza, a pessoa é evangélica, mas ele também, dentre os evangélicos, há pobres, há pessoas afetadas pela crise econômica, portanto, o discurso econômico é suficiente para atrair esse tipo de eleitor. No entanto, surpreendeu o início da campanha, a semana passada, em que o Lula acabou entrando um pouco nesse jogo quando qualificou o Bolsonaro como demônio, chamou o Bolsonaro de fariseu. Está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade. Então, o Lula ele entrou no jogo do debate das igrejas, ao contrário do que ele vinha pregando internamente, assim. Então, acho que esse jogo está sendo jogado agora. Não me parece um jogo suficiente, mesmo assim, mesmo se o Bolsonaro conseguir chegar a uma distância muito grande em cima de evangélicos, pela distância no voto total, ainda é uma distância que ele vai precisar conquistar um eleitor que hoje diz que vota em Lula. Assim. Então, essa é a dificuldade do Bolsonaro, eu acho, que é converter. Eu acho que algumas coisas ele já tem feito. Até o Paulo Celso estava falando aqui, quer dizer, ele já começa a pegar um eleitor que estava chateado com ele, que tinha abandonado dele, é o que a gente chama de bolsonarista arrependido, né, que está voltando ali.
ele pode voltar a ter esse público evangélico. Você falou das mulheres, por exemplo. Justamente entre as mulheres evangélicas é que está ali a dificuldade do Bolsonaro alcançar aquele patamar de 2018, portanto, por isso o uso da Michelle ali para chegar perto, mas não me parece suficiente. Essa é a dificuldade, eu acho, do Bolsonaro para as próximas 5 semanas. Ele precisa tirar voto de quem hoje diz que vota no Lula. E eu acho que tem um elemento numérico, né? 1/5, que é esse público que você falou, 1/5 dos eleitores que votaram nele em 2018 estão com o Lula hoje. E é claro, todo mundo sabe que é muito mais fácil crescer entre indecisos ou entre eleitores dos outros candidatos do que crescer entre os eleitores de quem está polarizando com você. Furar essa barreira é muito difícil, e tem um outro elemento que é o Ciro Gomes, que é o terceiro colocado. O voto do Ciro Gomes vai de forma amplamente majoritária também para o Lula. Então não é nada simples a equação para o presidente Bolsonaro. Agora, como certa vez disse o Paulinho da Força aqui numa entrevista ao Globo, governo é que nem cobra, até morto é perigoso. Então, falta muito tempo ainda, é preciso aguardar todos os impactos que vão ter aí nas próximas semanas. Deixa eu só falar uma coisa do JN que é importante. A Esther Solano, que é uma socióloga que está conduzindo há muito tempo pesquisas com grupos de evangélicos, né? Ela nota ali 2 coisas, né, de quem não é Bolsonaro entre os evangélicos, o que incomoda, né? E são 2 coisas. A agressividade, e a gente viu um presidente ontem no Jornal Nacional que não demonstrou a agressividade de outros momentos, então ele entendeu que ele precisa fazer esse movimento. E a segunda coisa que incomoda, que ainda está na memória de determinados evangélicos, é a conduta ao longo da pandemia, coisa que eu acho que o Bolsonaro ontem acabou sendo pego de surpresa quando relembrado sobre o vídeo dele imitando uma pessoa sem ar, etc. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Ele acabou ali respondendo no reflexo, duvidando que houvesse esse vídeo. Ontem houve uma enxurrada de postagens sobre esse vídeo, a gente viu nas buscas do Google explodindo assim. Então esses 2 elementos incomodam quem no meio evangélico não é Bolsonaro, como em 2018, a agressividade e a pandemia. A agressividade eu acho que ele travou no JN, mas a pandemia, o assunto voltou na entrevista do Jornal Nacional. E essa história da agressividade, acho que tem um peso muito forte no eleitorado feminino, né? Você já falou dessa história da participação da Michelle. Havia uma expectativa de que a Michelle participasse até mais, né? Ela escolheu ali alguns candidatos pontualmente para apoiar, como a Damares e tal, mas não dá para dizer que ela é uma presença marcante na campanha do Bolsonaro, assim. Qual seria a estratégia para ele se aproximar desse eleitorado feminino? Até agora ele ainda não encontrou, né? E tem uma questão também que a Michelle é muito importante para o eleitorado feminino evangélico, mas já há uma dúvida também na campanha o quanto ele deve pregar para evangélicos sem que isso crie rejeição em outros grupos religiosos, né? Especialmente os católicos. É claro que ambos são cristãos e existem afinidades religiosas, mas se associar demais é uma preocupação da campanha hoje, você transbordar isso. Tem uma linha tênue nisso, né, de não parecer que está exagerando e aproveitando politicamente demais, assim, né, e tem um outro eleitorado, é isso que você está falando, quer dizer, tem católico, o jogo de fazer 50% mais um não é só no eleitorado evangélico, então ele também não pode se ceder nisso, né. E o Lula, claro, na primeira semana, como o Thiago falou, ele entrou nessa agenda, mas é muito importante definir quem pauta o debate, né? Nos Estados Unidos se discute muito isso durante as eleições. Quem está definindo o debate, eu acho que em 2018 o Bolsonaro conseguiu definir muito o debate. Muito se falou sobre kit gay, mesmo as coisas absurdas que ele propagava, elas se tornavam o elemento central das rodas de conversa. E é interessante observar o papel que o André Giannone está tendo na campanha do Lula, porque embora ele tivesse pouquíssima intenção de voto para presidente, 2%, não passava disso, basicamente, mas ele é um fenômeno digital. E é interessante a inteligência dele, o conhecimento desse universo e como ele explica isso de forma didática mesmo. Ele tem explicado isso. Deu uma entrevista para o Globo no último sábado e tem feito tweets explicando qual é a estratégia. E quando você observa o que ele fez depois do Jornal Nacional de segunda-feira, isso é claro, ele pega o Jornal Nacional de segunda-feira, ele não fala de golpe, ele fala sobre saúde. Ele chega e publica, olha, a gente tem que espalhar hoje, nossa missão hoje é espalhar o áudio dele sufocando e tal. Então, essa guerra de narrativas, me parece hoje que o PT está mais maduro do que estava em 2018. O PT sempre foi
brilhante na condução disso, desde que chegou ao poder, né? Em 2006 ele pautou as privatizações e o Alckmin não soube sair. A imagem do Alckmin em 2006 é ele com uma jaqueta com as estatais, que era, obviamente, ele estava dentro do debate que o PT queria travar. Conseguiu fazer isso em vários momentos, e quando chegou em 2018, o Haddad visivelmente não conseguiu sair dessa marra, e quem pautou o debate brasileiro foi o Bolsonaro. Acho que nesse momento parece mais equilibrado, né? O Bolsonaro fala para os evangélicos, o Lula cai nisso, mas em seguida surge a questão da saúde pública e o Bolsonaro não consegue sair. Por enquanto, parece uma troca mais franca de ataques e de pautas. Na primeira semana de campanha, o Lula cometeu uma gafe, falando de improviso e justamente sobre as mulheres. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Lula perde muito com isso na sua avaliação, e o quanto que a Janja na campanha, a mulher do Lula, pode de alguma forma garantir a ele a manutenção do favoritismo junto a esse público. Eu acho que o Lula ele tem que ficar atento. Assim, a última campanha do Lula mesmo, candidato, a gente vai lembrar, é em 2006, né? Então, o que ele dizia num evento, né? Eu acho que isso, talvez ele não esteja tendo entendimento, isso não reverberava tão rápido nas redes, assim, né? Ele está enfrentando agora um adversário que pega a fala dele e que, nesse caso aqui, nem é de distorcer, mas que está atento a cada fala deles e que certamente em outros momentos a repercussão não era tão grande. Não é a primeira vez que ele fala uma coisa nesse sentido. Ele já falou aqui num evento na UERJ que resolveria a guerra na Ucrânia com cerveja. Há uma série de gafes dele recentes que eu acho que sim, são ruins. Recentes e antigas, né, Paulo Celso? A gente sabe muito bem que o ex-presidente Lula é o rei de falar de improviso, e nessas ele se atrapalha todo. Acho que o improviso traz autenticidade. A gente também não pode aqui dizer o tempo todo que o improviso é um problema. Acho que ele tem isso. O Bolsonaro é a mesma coisa, também fala um monte de coisa que é ruim, assim, mas assim, o improviso é que traz, acho que os coloca como os 2 maiores líderes populares das últimas décadas no Brasil. Tem esse ponto também. Mas acho que ele precisa ficar atento, são coisas que o bolsonarismo vai, obviamente, usando contra ele. Você perguntou da Janja, acho que é um papel por hora distinto da Michelle, assim. Inclusive, o que a gente tem visto de bastidor é que no dia que ela respondeu a Michelle, né, quando a Michelle foi para cima do Lula, a partir de um evento que ele tinha feito com religiões de matrizes africanas e tal, a Janja foi para cima da Michelle, e a coordenação de campanha do PT entendeu que aquele talvez não fosse o melhor movimento, assim, né? Porque a Janja é uma pessoa que se posiciona politicamente, nas redes sociais faz isso, tem todo o direito de fazer isso, mas nesse momento a coordenação de campanha do PT ali entendeu que não teria sido a melhor estratégia a Janja fazer aquilo, né? Então, é bom a gente ficar de olho, assim, porque me parece que a campanha do PT, né, não sei qual é a posição do Lula. O Lula tem dado protagonismo à Janja. A Janja fez a organização toda do evento aqui no Rio, por exemplo, a mobilização de artistas e tal. Me parece que o Lula dá esse espaço a ela, mas a coordenação de campanha do Lula não quer tanto que ela tenha esse protagonismo. Ao contrário completamente da coordenação de campanha de Bolsonaro, que quer que a Michelle entre cada vez mais. Com a ajuda do povo, com a ajuda do nosso bom Deus, o nosso Brasil vai sair vitorioso. Exatamente isso que a Carol falou. A Michelle é que, num primeiro momento, demorou a entrar na campanha e agora, pelo visto, entrou bastante, assim. Então, acho que tem essa diferença do uso das duas mulheres ali. Vamos falar dos estados um pouco? A campanha nos estados, vocês acham que está descolada da campanha nacional, pelo menos no lado dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro? Me parece que os candidatos apoiados pelo Lula fazem mais questão de colocar esse apoio, né? No Rio, Marcelo Freixo, Haddad em São Paulo. Eu acho que tem uma diferença, que é que os candidatos ligados ao Lula precisam mais do Lula do que os candidatos ligados ao Bolsonaro precisam dele. Eu acho, falando aqui de cada caso, né? O Calil tem metade das intenções de voto do Zema. Ele, digamos, assim, grosso modo, não tem chance eleitoral se ele não se associar ao Lula. O Zema tem 47, o Calil tem 23. O Calil precisa dobrar as intenções de voto dele, então ele precisa colar no Lula, que é a escada, digamos assim, mais fácil de subir. O Haddad disputa o que o pessoal chama de tucanistão, né? Ele disputa para tentar impedir o PSDB de chegar a 32 anos de governando São Paulo.
O Tarcísio já bate agora 16%. A transferência direta de voto, aquele percentual que fala eu vou votar no candidato indicado pelo Bolsonaro, o Tarcísio já está próximo. Então ele agora tem que de fato transbordar, ele tem que conseguir o eleitor tucano, o eleitor que tradicionalmente vota no PSDB e que hoje acha que ele é uma opção melhor. E a mesma coisa acontece no Rio. O Freixo, que está com 23, enquanto o Castro tem 26 na última pesquisa, o Freixo precisa conseguir a intenção eleitoral do Lula. O Castro precisa mostrar o que ele está fazendo no Rio de Janeiro. Ele está fazendo muita obra, o dinheiro da cidade foi muito importante para ele. Então o que ele precisa é rodar o Estado mostrando, olha, eu sou governador em atividade, vocês não me conhecem direito, mas eu que estou fazendo essas obras aqui na região. Então eu acho que sim, é verdade que o compromisso de cada um com o Lula e com o Bolsonaro é diferente, mas eu acho que é uma estratégia puramente eleitoral pelo patamar em que cada um se encontra. Thiago, naturalmente que o Jair Bolsonaro quer muito São Paulo, né? Quem vence São Paulo vai ter o maior colégio eleitoral disparado do Brasil. Nesse momento, você acredita que é o Tarcísio que mais precisa do Bolsonaro e, de fato, ele está colando totalmente no Bolsonaro para tentar ir para o segundo turno, ou de fato o Tarcísio está lá mais para ajudar o próprio Jair na disputa presidencial no estado de São Paulo? Não, acho que o Tarcísio ele teve uma mudança nitidamente do momento em que ele foi anunciado pré-candidato para os tempos recentes. Acho que o Tarcísio iniciou ali um processo de pré-campanha querendo ser um Tarcísio não conectado ao Bolsonaro. Isso até irritou alguns bolsonaristas, mas nitidamente, de algumas semanas para cá, o Tarcísio é o candidato do Bolsonaro ali em São Paulo, entendendo que ele precisa converter esse cara ali que vota em Jair Bolsonaro em São Paulo. Se ele votar em Tarcísio, se ele fizer essa casada, ele estará no segundo turno. Sou o candidato presidente Bolsonaro, sou sim. Qual é a dificuldade? Ele enfrenta no mesmo campo, imaginando que o Haddad está num outro campo ali que não tem adversários, ele enfrenta o Rodrigo Garcia, que é um candidato a governador na cadeira e que tem ali muito potencial de crescimento. E por quê? Assim, por mais que ele não tenha ali, né, na avaliação de governo dele um ótimo e bom muito grande ali, oscila 19, 20, 21, depende ali da pesquisa, ele tem ainda um regular muito alto. Então ele não é rejeitado como era o Dória. O Dória não é candidato nesse momento. Então o que a gente acredita, por tudo que a gente conhece de campanha eleitoral, de histórico de campanhas eleitorais, é que quem está na cadeira, ele naturalmente consegue ter um crescimento ali. Então, acho que o Tarcísio, entendendo isso, vai tentar colar no Bolsonaro. E o Rodrigo Garcia ainda tem um outro aspecto ali. O Rodrigo Maia, que enfim, é secretário do Rodrigo Garcia, entende que há muitos eleitores nesse momento que consideram o governo do Rodrigo Garcia bom, que estão escolhendo o Haddad, assim. Então tem vários campos ali que eu acho que o Rodrigo Garcia pode crescer. Eu acho que é a aposta que eu tenho, que ele vai crescer. Olha a gente começando aí a fazer os palpites da eleição. Tá gravado. Mas e o Tarcísio tem uma estratégia também que, enfim, se eu estivesse ao lado do Tarcísio, eu acho que é a correta. Acho que nos outros estados, isso que o PC está falando é importante, quer dizer, cada estado tem a sua lógica ali. Então, Paulo Celso falou ali da questão do Calil, que nesse momento está muito atrás, precisa demais colar no Lula, já que no mano a mano Lula e Bolsonaro em Minas, o Lula vence. Então, o que está acontecendo de muito curioso em Minas, né? A gente começa, campanha eleitoral, a gente começa a criar aqueles bichos, né? Luzema, Bolsodória, e é exatamente o que está acontecendo em Minas nesse momento. O tal do Luzema, às vezes é chamado de Lulema, que é o cara vota no Zema e o cara vota no Lula em Minas. Isso está acontecendo demais. O Zema é um cara que tem uma avaliação de governo excepcional, esse é um grande desafio do Calil. Que já tinha um cara que votava no Aécio em Minas e no Lula lá, né? Pois exatamente. Antes. Assim. É meio que esse mesmo cara, ele tem esse desafio, o Lula é super favorito em Minas, deve ganhar em Minas, mas o governador, ele tem uma avaliação muito grande, assim, né? E o Zema, de maneira estratégica, até agora, não anunciou apoio ao Bolsonaro, para delírio do Bolsonaro. O Bolsonaro queria demais que o Zema fosse um cara que ele pudesse descer em Minas e fazer exatamente caminhar com ele, né? E aí é interessante que a gente pode chegar no palpite sobre os terceiros colocados, né? Que você falou do Rodrigo, e o Bolsonaro acabou deixando em Minas o Carlos Viana por falta de alternativa, né? Que hoje o Carlos Viana tem 5%. E aqui no Rio, a terceira via, digamos assim, é o Rodrigo Neves, que tem os mesmos 5%. E esses números todos que a gente está citando são do Datafolha. Mas me parece que dos três, pelo menos a minha percepção, o Rodrigo Garcia é quem tem grande chance de fazer uma eleição aí muito competitiva, né? A distância, para mim, hoje em Minas,
é absurda, até porque não me parece que o eleitor bolsonarista vá mergulhar inteiro numa candidatura do Carlos Viana. Acho que ele já tem um pedaço muito grande com o Zema. E no Rio também a distância do Rodrigo Neves nesse momento parece muito grande para os dois primeiros colocados. Eu queria falar do Rio, que tem um aspecto diferente de São Paulo. Veja bem, o Garcia e o Cláudio Castro têm um enredo um pouco semelhante, né? Foram vices, depois assumiram os seus governos. Se vocês olharem a avaliação, ótimo e bom ali dos dois, também está na casa dos 20 e poucos %, e um regular muito alto. Portanto, são dois governadores em exercício nesse momento que não são muito conhecidos, né? Qual é a diferença do Cláudio Castro? Ele conseguiu, numa operação política, nesse manejo aqui de operação política, não ter na direita, na dita centro-direita, um adversário, assim. Então, nesse momento, ele enfrenta Freixo e Rodrigo Neves, que estão nesse outro campo, enquanto que o Rodrigo Garcia não. O Rodrigo Garcia está na máquina e tem um Tarcísio para enfrentar. Isso faz com que a estratégia do Cláudio Castro, nesse primeiro turno, por mais que ele diga que ele é o candidato do Bolsonaro, etc., ele vai em alguns lugares, mas você não vê como pilar da campanha do Cláudio Castro, ao contrário do Tarcísio em São Paulo, a ligação com o Bolsonaro, muito pelo contrário. Quando ele nos deu uma entrevista como pré-candidato, ele falou claramente, foi o título da entrevista, que ele não criticaria o Lula, assim. Então me parece um campo muito tranquilo para o Cláudio Castro estar garantido num segundo turno, ao contrário de Tarcísio e Rodrigo Garcia. O pau vai cantar, na verdade, entre Freixo e Rodrigo Neves, e isso já está acontecendo, né? No debate já aconteceu essa semana, por exemplo, no fim da semana passada, o Freixo foi ao México, o Rodrigo Neves fez uma insinuação sobre a viagem dele ao México, a um lugar em que o narcotráfico é muito poderoso, depois apagou. O Rodrigo Neves, no debate, já fez uma insinuação de ligação de Freixo com Black Blocs, assim. Então, me parece que para o Cláudio Castro, o jogo está tranquilaço para ele ir para o segundo turno. Resta saber que Freixo, por enquanto, é o segundo colocado nas pesquisas, mas ele hoje não está conectado com o voto do Lula ainda no Rio. Pelo contrário, assim, o eleitor do Lula no Rio é muito maior do que o eleitor do Freixo. O desafio dele é colar nesse eleitor do Lula. E o voto do Rodrigo Neves, se o Freixo passar para o segundo turno, a tendência é que migre para o Freixo, né? Sim, por isso que é muito aberta a disputa ainda no Rio. Só para não deixar de falar do Sul, né? Claro, tem que falar. Pois é, na disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão, que sempre teve uma postura muito ambígua em relação ao presidente Jair Bolsonaro, agora está completamente abraçado ao bolsonarismo, disse que é o candidato de Bolsonaro. O que ocorre é que ele está em terceiro lugar, atrás da Ana Amélia Lemos, do PSD, que já tem esse voto mais conservador, e do ex-governador Olívio Dutra, do PT, que está à frente das pesquisas, né? Não sei até que ponto essa ambiguidade com o Bolsonaro fez com que o Mourão perdesse essa via do voto mais conservador, que está migrando e ficando com a Ana Amélia, que é super conhecida no estado. Olha que interessante, né, Malti, que a gente está aqui quase terminando o podcast, e você falou agora do Mourão e da busca dele pelo apoio do Bolsonaro. É muito interessante notar como a eleição começa, né? A gente está há pouco mais de um mês e meio da eleição, e ela está completamente polarizada, né? A gente chegou, nos últimos anos, a gente falou muito sobre terceira via, se fez longos debates sobre quem poderia ocupar esse espaço. Muita gente entrou, muita gente saiu do papel de candidato da terceira via, e a gente chega a 6, 7 semanas da eleição e é claríssimo o cenário de polarização, ao ponto de a gente nem ter falado do Ciro Gomes e da Simone Tebet, os terceiro e quarto colocados, respectivamente, na disputa, né? Isso é um sinal muito claro da fortaleza que Lula e Bolsonaro conseguiram erguer em torno dos seus nomes, né? Eu, pessoalmente, tenho muita dúvida sobre a possibilidade de algum outro candidato se quer se aproximar aí de onde estão Lula ou Bolsonaro. Isso realmente é algo notável dessa eleição e que já começa a diferindo das 3 últimas, pelo menos. Bom, gente, para terminar a nossa conversa, apostas para o início da campanha em rádio e TV. Começando por você, Thiago, qual é a sua aposta em relação ao tom da campanha na televisão de Jair Bolsonaro e também do ex-presidente Lula? E depois você, PC. Olha, Motica, eu acho que os programas de TV que começam aí no próximo dia 26, no sábado, portanto, o presidencial, serão logo depois ali da entrevista do
Lula no Jornal Nacional, em que teremos muitas questões sobre o tema corrupção. Eu imagino que o Bolsonaro vai começar na televisão, não sei se no sábado, na semana que vem, certamente, a explorar os escândalos de corrupção no Mensalão, na Lava Jato. São escândalos com uma série de imagens que podem ser apresentadas na TV. Então eu imagino muito o Bolsonaro apostando nisso e apostando também nos ativos que ele tem dessas entregas eleitorais recentes, o aumento no auxílio e outros programas aí sociais que ele deu uma turbinada. No caso do Lula, acho que o Jornal Nacional aí do Bolsonaro na segunda-feira deu o gancho para ele voltar a explorar o tema da pandemia, um pouco esquecido aí na mente dos brasileiros. Acho que ele tem uma série de falas ali do Bolsonaro ruins ali, desastradas ao longo da pandemia, comparando a pandemia com uma gripezinha, falando da possibilidade de virar jacaré para quem tomasse a vacina, embora ele diga que tenha usado de uma metáfora. Enfim, acho que são frases que o PT deve explorar muito nos programas de TV. De um lado, o ex-presidente Lula vai tentar fazer as pessoas rememorarem as coisas positivas que elas viram em seus governos, né? Então, acho que ele vai falar muito da questão, olha, que a gente já via aqui e ali a campanha do PT fazendo. A época que você podia fazer churrasco no fim de semana, que você tinha carne e tal, e hoje as pessoas passam fome. O governo que abriu universidades, que colocou o pobre na universidade, eu acho que vai tentar captar muito esse sentimento emocional junto à população, das mudanças que o governo do PT prometeu, e ao mesmo tempo tentar fugir do debate só de números da gestão Bolsonaro e ir para uma questão emocional mesmo da gestão Bolsonaro. Eu acho que vai falar de pandemia, vai falar das falas do presidente, né, do sufocamento. Acho que vai falar sobre questão do desemprego, da fome. Então acho que vai ser de muito ataque ao governo Bolsonaro no aspecto de sofrimento humano que teria sido causado pelo governo e em contraste direto com o período feliz do governo PT, ou quer dizer, assim apresentado. E do lado do governo Bolsonaro, eu acho que o que vai acontecer ele tende a fazer uma campanha que lembre até um pouco, no conceito, digamos assim, o que o Lula fez em 2006. Né? Em 2006, aquela campanha do Lula contra o Alckmin, ele vem de um período ali do Mensalão, aquela crise gravíssima no governo dele, primeiro mandato, e o João Santana então adota aquele slogan, deixa o homem trabalhar. Né? O jingle era em cima disso, o slogan da campanha era em cima disso, e eu acho que o presidente Bolsonaro vai fazer a campanha que vai ser, olha, tudo bem, a vida não melhorou, mas a pandemia foi central para isso, né? Acho que esse vai ser o argumento. Olha, de fato foi muito difícil para a gente, mas foi muito difícil para todo mundo, e agora sua vida está começando a melhorar, usando, claro, como referência essa queda no índice de desemprego, esse início de retomada econômica que a gente está vendo, e eu acho que vai tentar por aí. Uma coisa, já está chegando, sua vida já não está ruim como estava ano passado ou ano retrasado, e agora, se deixarem o Bolsonaro trabalhar, ele vai entregar um país melhor. Acho que isso no aspecto propositivo, digamos assim, de defesa do governo dele. E, por outro lado, acho que vai ter muita pancada no governo do PT, especialmente na corrupção. Né? Acho que o tema corrupção, as delações, as prisões, os bilhões e bilhões que foram desviados, acho que isso vai ser um tema central para a campanha do Bolsonaro. Acho que ele tem dado esse tom, né, aqui e ali, esse discurso dele, não, porque nós temos um governo sem corrupção, tal, blá, blá, blá. Eu acho que vai ser muito usado como contraste para dizer, olha, o governo do PT tinha muita corrupção, tal, e acho que vai usar, quando falar do que era o governo do PT, ele vai usar até o período Dilma, né? Acho que o fim ali do governo Dilma, aquela piora ali de todos os indicadores já do governo Dilma, especialmente do segundo, acho que vão
vão ser a fotografia de governo do PT que o Bolsonaro vai tentar usar. Paulo Celso Pereira, Thiago Prado, muito obrigado pela participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, Carol. Tchau, tchau, Matique. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, Matique. Um abraço a todos. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Brasil, do site Poder 360 e do UOL. A produção é da Raquel Pereira e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.